agora. Eu fiz uma pesquisa esses dias, eu entrevistei, não é americana minha pesquisa, é brasileira, é minha, tá? Desvio padrão de 2%. Presta atenção, eu fiz uma pesquisa, entrevistei 100 jovens e adolescentes e perguntei para eles: cara, quanto tempo você tira para Jesus todo dia? Está preparado aí? Está preparado para receber a resposta terrível? 7 jovens tiram 15 minutos. Os outros não sabem. Não sei não, pastor. Aí eu fiz uma pergunta mais difícil: quantos jovens leem a Bíblia todo dia? E desses, quantos sabiam um versículo de cor que não podia ser Jesus chorou? 5 jovens me responderam. E eu quase pulei da ponte. Então eu quero ler um texto para você, que está em Mateus capítulo 25, verso 1. A parábola das 10 virgens. E eu quero te falar uma coisa: o que te guia? O que guia a sua vida? O que guia a sua vida? Eu perguntei para minha filha esses dias: filha, qual o versículo da Bíblia que você mais gosta? Era um teste, né? Ela tem 10 anos. Eu pensei que ela ia falar assim: porque Deus amou o mundo. Eu pensei. E ela falou assim: pai, eu gosto demais do Salmo 119, versículo 11. Eu falei: o quê? Guardei no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Aí eu falei: filha, prega domingo lá na igreja. Qual é o versículo que te guia? O que te guia? Olha essa parábola aqui. Há uns 10 dias atrás eu estava em jejum, e eu separei uma tarde, tranquei a porta do quarto e falei: Jesus, essa tarde eu quero ler tanto a Bíblia que eu quero ficar chapado. E eu li o livro de Mateus inteiro. Naquele dia, se eu fosse doar sangue, ia sair o livro de Mateus da veia. Presta atenção, verso 1. Vamos ficar de pé para ler a Bíblia, amém? Quem dormiu a noite bastante, levanta a mão. Amém. Quem não fez bagunça, levanta a mão. Tá bom. Mateus 25, verso 1. O reino dos céus será, pois, semelhante às 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Verso 7. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também os outros e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: não te conheço, portanto vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Jesus, obrigado por essa manhã. Fale conosco, Senhor. Eu te peço que o Senhor venha falar a cada coração. Me coloco diante do Senhor, sabendo da minha limitação e sabendo, Senhor, que o Senhor é tudo para mim. Em nome de Jesus, amém. Presta atenção então nisso aqui. Diga assim, pode sentar, queridos. Obrigado. Diga assim: essa parábola foi escrita para crente. Primeira coisa que você tem que saber nessa palavra: essa palavra foi escrita para crente. Segunda coisa: haviam 2 grupos de noivas, as prudentes e as nécias, as loucas. Terceira coisa: a candeia provavelmente era uma candeia pequena, do tamanho desse celular aqui, que a cada hora tinha que ser alimentada com óleo para que a chama não apagasse. Quarta coisa: umas cabeçudas esqueceram o óleo, mas as outras levaram o óleo. Quinta coisa, diga assim, quinta coisa: o óleo.
Diga: a unção representa a vida de Deus. Não tem jeito de você falar para a pessoa assim: cara, me dá a vida de Deus que está em você. Às vezes eu prego em lugares e quando eu saio assim, um jovem chega para mim e fala assim: pastor, transfere a unção para mim. Aí eu falo assim: cara, se eu orar por você e transferir a unção, é um pacote combo. Vai vir as guerras também, porque Satanás está endemoniado essa hora, vendo eu pregar aqui. Mas de repente, a gente tem que entender que a vida de Deus, ela precisa ser comprada com oração, jejum, palavra, porque salvação é de graça, amém? Graças a Deus, né? Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora eu quero te perguntar uma coisa: o que guia a sua vida? Por que você está aqui? Como é que está a sua vida com Deus? O último versículo dessa parábola diz: vigiem, vocês não sabem a hora. Se Jesus voltar hoje, como é que vai ser o seu encontro com Jesus? Quem é você sozinho? Quem é você lá com o seu namorado dentro do carro, que nem devia estar dentro do carro, que é perigoso ficar dentro do carro? Eu ouço umas coisas, se eu falar algumas coisas aqui e escandalizar, o meu carro está bem ali, rapidinho eu fujo. A galera tem me pedido muito para pregar sobre namoro. Esses dias uma irmã me ligou e falou: pastor, prega sobre namoro. Foi numa cidade chamada Anápolis. E ela falou assim: prega sobre namoro. Eu falei: mas qual que é o lance aí na igreja? Ela falou assim: pastorzão, as meninas aqui tudo casam virgens. Eu falei: então manda as meninas pregar aqui, velho. Aí ela falou assim: pastor, só casam virgens. Só casam virgens. O namoro rola tudo: jiu-jitsu pelado, muay thai, sexo de todo jeito, só aquele jeito que Jesus vê lá, que Deus escreveu a gente a fazer. De repente a gente começa a burlar a lei e os princípios para satisfazer o nosso tempo aqui. Quem manda no namoro é a menina. Irmãs, digam amém. Já que eu falei de namoro, deixa eu falar 5 coisas sobre namoro aqui para você. Irmãs, para as meninas fazem assim, deixa eu ver. 5 coisas. Quando você for escolher um cara, escolhe um cara que quer salvo. Segundo, escolhe um cara que vai ser seu amigo. Por isso você não deve beijar ele. Quem beija não fica amigo, fica beijando. Quem beija não conversa. Aí depois que você casar, beija muito. Aí beija muito, que já é amigo. Terceira coisa, escolha um cara que vai ser seu protetor e provedor. Escolha um cara que vai chegar assim e falar assim: entra aqui no carro, eu vou te levar no melhor restaurante. Para de escolher aqueles caras que vai falar assim: onde você quer ir? O que você quer fazer? As irmãs podem dizer amém ou não? Escolha um cara que vai ser o sacerdote da sua vida, do seu lar, que vai atrair a vida de Deus. Escolha um cara decidido. Já falei 6, ó. Escolha um cara decidido. Se o cara falar para você assim: eu só caso com você no dia que eu comprar o nosso apartamento, cuidado, se esse cara financiar pela Caixa Econômica é 30 anos, velho. Agora cadê os homens? Amém. Escolha uma menina que é salva. Escolha uma princesa de Jesus. Uma das frases da Sarah Shiva que eu mais gosto é: cachorra atrai cachorro, princesa atrai príncipe. Show, não é? Quando eu conheci minha mulher, eu falei assim: olha, você é a pessoa mais linda do mundo, eu vou casar com você. Posso pegar na sua mão? Ela falou assim: 6 meses orando sem me encostar. Eu fiquei doido, pai. Eu tomei posse, eu profetizei. Escolha uma moça que vai ser sua amiga e confidente, porque isso vai ser muito importante no futuro. Escolha uma menina que é de Deus. O que guia a sua vida nesses dias, jovem? Alguns aqui estão olhando para mim, talvez você é guiado pela raiva. Você é guiado por ódio. Talvez alguém fez algo por você e de repente você está tão grilado e você fala assim: não, nada está rompendo. Meu pai me abandonou, meu namorado me deixou, meu time foi rebaixado. E de repente você tem ódio.
e o ódio faz com que você não perceba o que Deus tem para você. Esses dias eu vi uma plaquinha pendurada numa montanha de terra assim, ó: as coisas mais importantes da vida não são coisas. Olha que legal. As coisas mais importantes da vida não são coisas. Talvez você está parado aí há anos e você tem raiva até de Deus. Tem gente que tem raiva de Deus. Deus não fechou aquela porta, Deus não fez isso, Deus não fez aquilo. Mas cara, Deus te ama, e o melhor dele às vezes é o não. Porque a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13: repreendo e disciplino porque eu te amo. Pastor, mas aquela pessoa que fez algo comigo, libera ela hoje. Deixa de ser uma noiva nécia. Deixa de ser uma noiva que esqueceu a vida de Deus. Essa vida passa rápido demais, gente. Talvez você é guiado pelo medo. Eu vou falar uma frase engraçada, mas pensa que é verdade, ó. Só tem medo, só sabe quem tem medo. Como assim? Eu tenho uma filha, 2 filhas. A minha mais nova, ela tem pavor de cachorro. E só sabe quem tem medo. Esses dias eu estava no parquinho com ela brincando, e ela falou assim: papai, tá vindo um cachorro. Eu olhei para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, não vi nada. Eu falei: filha, não está vindo nada. Ela falou: papai, eu estou sentindo aqui, ó. Quando eu olhei, o cachorro não virou a rua e veio correndo. Eu falei assim: isso é sensor de aranha. Isso é Homem-Aranha. Talvez você tenha medo de tomar decisões. Talvez você tenha medo de dirigir um carro porque você foi acidentado. Um dia, quando eu era criança, o carro bateu e eu voei do carro. E eu tinha medo de dirigir. Eu fiz a prova do Detran 5 vezes. E na sexta eu falei para a mulher assim: vamos orar antes aqui? Deixa eu orar, porque não tem lógica esse negócio. Porque um pânico tomava conta de mim. Talvez você tenha medo de se casar. Você fala assim: não, eu não vou conseguir. É difícil demais me relacionar. O que dirige sua vida? Alguns são guiados pelo medo. Outros são guiados pelo sonho de consumo. Ou frase feia é quando o jovem fala assim: meu sonho de consumo é um iPhone 10 que faz cappuccino, me acorda de manhã, me dá beijo, faz cafuné na minha orelha. Eu quero um Galaxy 1000 que tem máquina de Coca-Cola nele. Eu tenho aprendido uma coisa muito linda na minha vida. Um dia Deus falou muito forte ao meu espírito assim: cabeção, mergulha na minha presença, que o resto eu tomo conta. A Bíblia, ela é igual um médico de plantão. Quem tem filho aqui vai entender o que eu estou falando. Quando eu levo minha filha no plantão lá em Goiânia, ela está tossindo, o médico vira para ela e fala assim: é virose. Mas se for dor de orelha, é virose. Mas se for dor no olho, é virose. Mas se estiver vomitando, é virose. Esses dias eu entrei no consultório, minha filha estava vomitando. Eu falei: doutor, eu não aceito virose como diagnóstico. Ela falou assim: eu não sei o que eu te falo. Mas a Bíblia é a mesma coisa, quer ver? Você chega para mim e fala: pastor, eu quero ser feliz no meu futuro. Buscai primeiro o reino e a sua e as demais coisas. Pastor, eu quero casar com um menino crente com dinheiro do Neymar. Alguém falou glória. E bonito igual Tom Cruise. Buscai primeiro o reino. Pastor, eu quero ser piloto de Boeing. Buscai primeiro o reino. Você está entendendo? É virose. É virose. O diagnóstico sempre é o mesmo. Se você quer alguma coisa, buscai primeiro o reino. Amém ou não? Há um tempo atrás eu fui no shopping e minha filha parou na porta de uma loja e falou assim: eu falei: filha, olha que tênis massa. E ela: pai, eu quero aquele tênis. Era aquele tênis com as 74 princesas, saía raio laser, brilhava, tinha o véu da princesa, virava skate o tênis, era muito doido o tênis. Era o mais caro da loja. Eu falei: filha, hoje não dá não, mas eu tenho algo a te ensinar. Levanta sua mão, estende a mão para aquele par de tênis e fala: Jesus, me dá ele. Minha filha falou assim, uma oração profunda: Jesus, eu quero aquele tênis. Pai, me dá um sorvete. Uma semana depois, um casal me liga e fala assim: pastor, vem aqui no shopping, eu quero bater um papo com você. Aí eu levei a família inteira e ele falou assim: ó, eu não tenho nada para pedir conselho, eu não tenho nada para você orar por mim. Deus falou comigo essa semana que eu tinha que te levar na loja de calçados
e comprar tênis para sua família inteira. Aí eu falei para minha filha assim: menina, nós vamos na concessionária da Honda agora. Quando orares, entre no seu quarto, feche a porta, e o Deus que te vê em secreto irá te recompensar. Deus quer você dentro do quarto orando, amém? A oração é tão poderosa, a oração é tão poderosa. No dia que você descobriu o poder da oração, cara, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Esses dias eu estava lavando meu carro lá na garagem, e aí chega um cara e fala assim: ô vizinho, e eu olhei: e aí vizinho? Vizinho, você é pastor, né? Eu falei: sou pastor, sou de Deus. Aí ele falou assim: você ora por mim, eu tenho 2 vícios. Eu falei: 2 vícios? Qual que é o primeiro? Faz a lista de pecado. Aí ele falou assim: eu sou viciado em drogas. Eu falei: tá fácil, a gente põe a mão, Jesus troca teu sangue, você vai ser liberto. E o segundo? Sou viciado em sexo. Eu falei: ih. Mas naquela hora o Espírito Santo me deu uma ideia. Aí ele entrou na minha garagem. Eu falei assim: cara, eu vou orar por essas 2 coisas. Primeira coisa, Jesus, troca o sangue desse cara. E ele falou assim, ele abriu o olho e falou assim: e o sexo? Aí eu falei assim: vou orar por você, a unção do pastor André. Aí ele falou: o que é isso, pastor? Presta atenção, Jesus, na hora que ele estiver lá no motel com a namorada dele, ele vai ver aquela droga e vai começar a vomitar. Ele vai lembrar do Senhor. E quando a namorada tirar a roupa e fizer aquele polidense, ele vai olhar e vai me ver pelado. Deu 4 dias, o cara me liga: pastor, tem jeito de desorar? Eu falei: tem não, bicho, porque não é macumba, é oração. Aí falou: eu falei: o que aconteceu? Eu estava no motel, quando eu vi a droga, eu comecei a embrulhar meu estômago. A moça que eu levei começou a tirar a roupa, eu comecei a imaginar se fosse você, e eu comecei a rir, ela saiu correndo e ficou grilada. Eu falei: então, meu irmão, agora vai para Jesus. Olha o poder da oração. Se alguém estiver precisando aí da oração do pastor André, procura ali no final. Chacoalha esse irmão que está do seu lado e fala assim: a melhor coisa dessa vida é ser guiado pelo propósito. Amém? Talvez você está sendo guiado pelo medo, pelo rancor, pelos bens materiais, mas eu quero te ensinar uma coisa rapidinho: seja guiado pelo propósito. O que é o propósito? Aquilo no qual Deus te fez. Amém mesmo? Diga assim: quando eu entendo, diga, quando eu entendo por que eu estou aqui, a minha vida tem sentido. No dia que eu descobri para que eu estava nessa terra, cara, minha vida ficou muito com mais sentido. Eu sei que aonde eu estou, Deus vai me incomodar para eu pregar para alguém. E a melhor coisa é você pregar para alguém e essa pessoa aceitar Jesus. Eu não sei quantas pessoas você levou para Jesus ano passado, mas no dia que você levar uma pessoa para Jesus, você vai ter sentido nessa vida. Você vai ver que não precisa de Camaro amarelo, você vai ver que não precisa de iPhone 6000, que de repente Deus se agrada daquilo que você faz. Ano passado eu estava dentro do avião, e um cara sentou do meu lado, 5 da manhã. E aí ele falou para mim assim: você é pastor, né? Eu estava saindo de Palmas para Goiânia. Aí eu estava de óculos escuro. Sabe quando você quer que ninguém te veja? Boné, óculos escuro, aqui esse fone, né? Bermuda. Estava encostado assim. Aí ele falou assim: você é pastor, né? Eu falei assim: sou. Aí ele falou assim: quando meu sobrinho me trouxe aqui, ele apontou para você e falou que você tem a palavra que vai mudar a minha vida. Meu irmão, aí eu já virei o boné para trás assim, fiquei igual o Vitor Belfort, mano. Eu olhei pro cara assim: você sabe onde você está? Ele falou assim: no avião. Foi muito bem. Mas não é um avião isso aqui. Isso aqui é um EF-190 fabricado no Brasil, da Embraer. Aí ele falou: e aí? Eu falei: ele vai voar 800 km por hora. Ele falou assim: e aí, velho? Eu falei: e se explodir hoje, você vai para onde? Aí ele falou assim: sei lá. Eu falei assim: você vai para o quinto dos infernos. Mas eu tenho algo a te dizer. E comecei a explicar o plano da salvação. Aquele cara começou a chorar, que a aeromoça trouxe uma caixa de lenço assim, ó. Eu acho que a aeromoça pensava assim: pensa 2 homens chorando de bilhete de avião.
e aquele cara estava entregando a vida para Jesus. Quando a gente pousou em Goiânia, o sol estava nascendo, olha que cena. O cara confessando Jesus, eu falei, Jesus, podia ter um saxofonista aqui agora. Semana passada ele me ligou, tem um ano isso, falou assim, pastorzão, te liguei só para te dizer uma coisa, estou firme. Deus vai te colocar em lugares para você falar de Jesus, porque quando eu encontro o propósito para a minha vida, eu tenho sentido nessa vida. Amém? Diga assim, segundo princípio, quando eu encontro o propósito, minha vida, diga minha vida, fica mais simples. A gente é que complica tudo. Não é verdade? É a gente que complica as coisas. É a gente que complica tudo. Quando você sabe do seu propósito, você não fica angustiado com cartão de crédito, você não fica angustiado com o seu futuro, você não fica angustiado com nada, você sabe aonde você está. Turma, Deus ama pessoas, Deus não ama coisas. Eu fiquei um ano lá em casa, eu peguei meu sofá e dei de oferta meu sofá para uma moça, uma secretária da gente, leva um sofá. E foi um ano muito complicado na minha vida aquele ano, e eu tinha que comprar um sofá, e eu sou professor, né? E naquele ano eu não estava dando aula, e um amigo meu me ligou e falou assim, Andrezão, volta para a escola aqui, tem umas aulas boas para você, vou te pagar bem. E eu lembrei, cara, vou trabalhar esse ano, vou montar a sala para minha esposa, a sala dos sonhos, e tudo vai dar certo. E eu fui trabalhar, dar umas aulinhas, separava o dinheiro, mas sempre acontecia alguma coisa. E um dia orando em casa, Deus falou assim, cara, você não entendeu as coisas ainda, você não entendeu o propósito da sua vida, sou eu quem cuido de você. E foi desse jeito, mano. Foi assim. Cheguei pro dono da escola e falei, bicho, estou indo embora. Eu quero dar um tempo, eu quero cuidar da minha igreja, no qual o Senhor me deu para servir, eu quero cuidar do meu povo. No dia que eu tomei essa decisão, parou um caminhão na porta da minha casa, e o cara falou assim, pastor, comprei um sofá lindo, e um rack maravilhoso, eu estava pedindo para o cara levar para casa, e o Espírito Santo falava comigo assim, isso não é seu, é do pastor. Pastor, até na hora eu repreendi, mas não tinha jeito de repreender porque era o Espírito Santo. E está aqui, irmãos, pensa no sofá, pensa naquele rack. Lá em casa a gente fez o culto de inauguração do sofá, e naquele dia eu entendi uma coisa, sou eu que complico tudo, porque o Senhor já me deu o segredo. O segredo é eu entrar lá no meu quarto e ajoelhar. E aí, quanto tempo você ora? Quanto tempo você está sozinho com Jesus? Quanto tempo é o seu tempo sozinho com Deus? Às vezes a gente fala para todo mundo nossos problemas, mas não fala para a pessoa certa. Diga assim, quando eu entendo que eu tenho um propósito, a minha vida tem direção. Anota aí, você vai receber propostas nessa vida que vão tentar te tirar do propósito. Talvez vai ser um namoro, não sei. Esses dias eu recebi uma pergunta, pastor, meu namorado não quer que eu seja uma pessoa ativa na igreja, o que eu faço? Eu falei, joga ele numa ponte. Pensa. Imagina você ter um namorado que não quer que você... Sabe aquele namorado que vai pro Comep e na hora do louvor você está lá adorando, querendo levantar a mão, e o cara está aqui, te finalizou, chave de mão, e você está lá assim, eu queria tanto falar em línguas hoje, o cara está assim, Meu irmão, chega para esse cara e fala assim, cara, pega o beco, velho, pega o beco. Eu lembro o dia que eu evangelizei na rua, eu tinha 18 anos, namorava uma menina de Deus, nosso namoro era santo, maravilhoso, mas ela chegou para mim e falou assim, eu não estou afim desse negócio de evangelizar na rua não, eu não quero, eu acho isso tudo muito doido. Se você quiser ser doido por Jesus, e ela é crente, hein, não aparece aqui mais não. Tchau. Se fosse hoje eu ia falar assim, 06, perdeu. Quando eu conheci a Cibele um ano depois, a Cibele tinha 16 anos, eu estava fazendo 19 anos, e eu falei para ela assim, você é a menina mais linda do mundo,
E ela falou assim: então vamos orar, não encosta em mim. Eu falei: aleluia, amém. Aí uns 6 meses a gente foi evangelizar na pecuária, com teatro. E eu falei assim para a Cibele: vamos comigo, a gente vai passar a noite evangelizando. 3 horas da manhã só tem bêbado e vaca, nós vamos pregar para todo mundo. Sabe o que a Cibele falou para mim? É tudo que eu quero. Você sabe o que eu falei para ela? Eu quero você, branquinha. Você está entendendo o que eu estou te falando? Quando você entende que você tem um propósito, isso direciona a sua vida. E o chamado em nós nos completa. O chamado em nossa vida faz a gente ser turbinado. Você já viu aquele filme O Turbo? Quem já viu aquele filme? É porque eu sou pai de menino e eu assisto todos os filmes. Tem um filme chamado O Turbo, de um caracol, do caramujo. Quem já viu esse filme, gente? O caramujo queria correr as 500 milhas de Indianápolis. Oh, Jesus fala tanto comigo nesse filme. Só que ele era um caracol, um caramujo. Mas um dia acontece um acidente e um fluido do carro, ele bebe aquele trem. E ele fica turbo. Só que ninguém acreditava nele. O irmão dele falava: ô rapaz, você é caracol. Você é caracol, velho, você não é carro não. E ele vai para as 500 milhas, vou contar até o final do filme. E ele ganha a corrida, porque ele tinha um negócio dentro dele. Meu irmão, não importa se você é caracol, você tem o fluido dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. Você vai correr onde ninguém imaginou. Você vai voar, você vai saltar montanha. Se você hoje decidisse no seu coração. Outro filme que eu estava assistindo e eu chorei, Kung Fu Panda 2. Como Deus fala comigo, quando o Kung Fu Panda apanha lá, e ele vai para uma vila de não sei o que, e o cara põe um monte de agulha nele, e ele delirando, lembra que o pai dele tinha sido assassinado. Alguém já assistiu esse filme também? Ah, então tá bom, esse é mais gente assistiu. E o Kung Fu Panda me fala uma frase que, como Deus falou comigo, ele está lá todo estourado, cheio de agulha, acupuntura, não é chinês, né? E ele está lá e de repente ele tem a visão de que os pais dele foram mortos e aquele pássaro que faz yakisoba não é o pai dele, uma garça, pavão. Eu não estou te ouvindo, mas é isso mesmo. E pato não é pato não. Ganso, é um ganso, é um ganso. Você xingou o ganso agora de pato. E aí ele acorda e ele percebe que o pai dele não é o pai dele. E ele fala uma frase, olha essa frase aqui para você, hein? Se você não guardou nada, guarda essa frase agora. Ele fala assim, ó: não importa como começou, importa a decisão que eu tomo daqui para frente. Meu irmão, é ou não é o Kung Fu Panda Gospel? Diga assim: o propósito direciona a minha vida. Diga assim: conhecer o propósito me faz ser mais feliz. Quando você acorda segunda-feira para trabalhar e você sabe que ali na empresa que você trabalha você é um missionário, que você sabe que ali na faculdade tem alguém precisando de Jesus, que ali na escola, esses dias um menino leu esse livro Infiltrado, lá em São Luís Maranhão, mandou uma foto: pastor, abri um culto no recreio. Aí mandou a foto no meu inbox do Face, 5 adolescentes no culto. Segunda semana: pastor, o culto continua, 10 adolescentes, 20 minutos o culto na escola. Terceira semana: pastor, o culto foi uma bênção, 150 adolescentes. O cara abriu uma igreja dentro da escola, porque ele entendeu que ele é um missionário. Quando eu entendo que o propósito da minha vida, eu fico mais feliz. As noivas aqui de Mateus 25, as noivas sábias entendiam o propósito. Elas tinham que se guardar para o noivo. E a Bíblia está falando para nós: se guarde para o noivo. Se guarde para o noivo. Nós estamos vivendo tempos terríveis. Tempos terríveis. Presta atenção no que eu estou te falando. O mundo está tão pornográfico que até manequim de loja tem a bunda arrebitada. Hoje, se você vai comprar uma bermuda, você é uma jovem crente, vai comprar uma bermuda, ela é tão curta que o bolso sai por dentro assim, que sai do lado de fora, e o que era feio antigamente, hoje é moda. Pensa.
A calça dos caras cai e fica parecendo a cueca. Ainda tem marca gospel escrito Jesus te ama. Mas a Bíblia diz que eu não tenho que ser como o mundo. E aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Pastor, mas como é que eu vivo nesse mundo? Só tem um jeito de viver nesse mundo. Vira para quem está do seu lado, olha nos olhos dessa pessoa que Jesus colocou do seu lado aí. Diga assim para ele: ficando cheio do Espírito Santo. Acabou não, continua olhando aí. Lendo a Bíblia, orando, jejuando. Agora olha para ele e fala assim: lembra? É virose. E o último princípio, para você estar dentro do propósito. O que o propósito faz na sua vida? Diga assim: o propósito me prepara para a eternidade. Você já tentou imaginar a eternidade? Minhas filhas falam: papai, como é que é o céu, pai? Eu falei: filha, eu acho que no céu tem uma praça de alimentação, com um McDonald's de ouro, com um anjo que é o funcionário do mês, servindo um Big Mac dourado, uma Coca-Cola com o meu novo nome, um sundae que não engorda, de caramelo com doce de leite, goiabada, chocolate, tudo misturado. Oh, Jesus! Minha família é de Anápolis, tem um trem de formiga dentro de mim aqui. Você já imaginou o céu? Você já imaginou você chegar no céu e Jesus olhar para você e falar assim: filhão, você cumpriu o propósito para aquele eu te fiz. Você cumpriu. O duro é chegar no céu e o Senhor levantar uma plaquinha assim, nota 5, recuperação. O Senhor sempre está do seu lado. E quando eu entrego os meus projetos, os meus sonhos, e quando eu deixo minha candeia pronta para receber Ele, com azeite pronto, eu entendo que é a eternidade. A eternidade me faz dizer não para um monte de coisa nessa terra. Eu lembro quando eu estava na escola e uma menina tirou a blusa e falou assim: vem que eu te quero. Mas a semente da eternidade já tinha sido plantada no meu coração. Eu conto isso no Segura Onda. Eu saí correndo, porque a semente da eternidade que diz lá em Eclesiastes já tinha sido plantada. Talvez você vai chegar num lugar, você vai pegar o carro e alguém vai te fechar, e você vai ter vontade de xingar, mas a semente da eternidade já está dentro de você. A Bíblia diz nesse texto, em Mateus 25, quando eu li isso eu fiquei muito tocado no dia que eu estava lá, dentro do quarto, chapado no Espírito Santo. O Senhor falou assim, que vai chegar uma hora que Ele vai falar assim, ó, que o noivo vai chegar. Lá no verso 11 diz assim: mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Você já imaginou o arrebatamento? Esses dias eu estava tentando imaginar o arrebatamento. Primeiro eu imaginei o tanto de silicone quicando, né? Tão dentadura. Mas eu fiquei imaginando a hora que nós encontrarmos com o Senhor, com aqueles olhos como fogo. E imagina aqueles que não vão gritando: Senhor, Senhor. E Jesus olhando com aquele olhar de fogo e falando assim: quem é você? Mais bom será quando Ele falar assim: ó, entra, filhão, eu fiz isso aqui para você. Eu queria que você ficasse de pé agora, e eu quero orar por você, querido. Eu vim aqui essa manhã para te despertar, amém? E eu quero fazer uma oração. Se você é guiado pelo medo, você vai pedir para o Senhor tirar o seu medo. Se você é guiado por raiva, você vai pedir para o Senhor tirar a raiva. Uma vez eu fui pregar no congresso e eu fiz esse apelo, e um jovem chegou para mim
e começou a falar comigo. E ele era muito gago, muito gago, muito gago, muito gago. E eu perguntei para ele assim: por que você é gago? Você lembra quando você ficou gago? E ele gaguejando, eu não vou imitar ele, ele falou assim: eu nasci gago. E a única coisa que eu sei é que quando minha mãe estava grávida de mim, meu pai batia na barriga para que eu pudesse morrer. Eu tenho muita raiva do meu pai. Eu falei: cadê seu pai? Ele falou assim: morreu. Eu falei: então faz de conta que eu sou seu pai, libera perdão na vida do seu pai. E ele gaguejando foi falando: papai, eu quero te perdoar. Eu falei assim, eu dei um abraço dele e falei assim: cara, você está livre disso. Olha como a mágoa guia uma pessoa. E quando ele fez essa oração, ele apontou para o microfone e fez assim, ó. Eu falei: você quer falar no microfone? E eu pensei na minha ignorância, né, na minha carnalidade. O cara é gago, velho. E ele pegou o microfone e falou assim: eu era gago, mas agora eu não sou mais, porque Jesus me curou. Uma oração, e eu nem orei para ele ser curado. Eu fiquei até com vergonha de Deus. Por que te guia? Talvez rancor, angústia, medo. Talvez você tem sonhos materiais e se esqueceu de que Deus pode te dar tudo. Talvez você é a pessoa mais insegura. Talvez você é igual eu era na minha adolescência. Eu era tão burro, eu estudava tanto e não conseguia aprender nada. E um dia eu falei: Espírito Santo, planta um cérebro aqui, pelo menos o tique e o teco. E naquele dia eu recebi uma palavra profética que eu ia ensinar pessoas. Mas no dia que você descobre quem é o noivo, tudo muda. Eu queria orar por você agora. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu queria que você falasse para Jesus: Jesus, talvez você tenha raiva de alguém, você vai liberar perdão. Talvez você tenha medo, você vai falar: Jesus, eu tenho medo de algumas coisas. Talvez você vai falar assim: Senhor, meus sonhos morreram, me desperta nesse feriado. Talvez eu estou pregando aqui, ó, para um dos maiores pregadores de jovens que vão surgir. Um dia eu pedi para Jesus, para eu ser um pregador. E Ele ouviu minha voz. Espírito Santo de Deus, hoje é sábado de manhã e nós estamos aqui. Senhor, olha essa galera que saiu de casa, aqueles que vieram de outra cidade, para ser despertado. Senhor Jesus, cura aqueles que precisam ser curados, sara aqueles que precisam ser sarados. Senhor, aqueles que têm medo, aqueles que sepultaram sonhos, aqueles que nesse momento estão dentro da igreja, mas são como as virgens loucas, as virgens nécias, que se esqueceram de Ti, Pai, que têm tido práticas que não Te agradam, mas vieram aqui buscando uma mudança. Senhor, toca o coração desses jovens, e que seja um feriado de muito derramar, que seja um feriado de muito compromisso e aliança com o Senhor, que seja um feriado, Pai, de fazer votos, votos de santidade, votos de Te buscar mais do que buscaram, votos de orar mais do que oram, votos de ler a palavra mais do que leem. Senhor, desperta essa geração a ler Tua palavra. Venha nessa manhã aqui, Senhor, que jovens possam ler a Bíblia em 40 dias, em 90 dias, em 100 dias. Que jovens possam, ó Pai, andar com a palavra sem separar dela. Porque eu sei, Deus, que aqui tem tudo o que nós precisamos. Queridos, o Senhor me incomoda a orar sobre isso. Procura lá na internet cronograma de 40 dias para você ler a Bíblia, de 100 dias, de 90 dias.
Não tem a Bíblia apenas para você consultar ela, mas tem a Bíblia como alimento. E eu quero orar sobre isso agora, encerrando a minha parte. Se você é para você fazer uma aliança com Deus, você que está assistindo a gente pela internet também, aonde você estiver, você vai fazer uma aliança. Eu estou lendo a Bíblia em 90 dias. O meu voto esse ano é de ler a Bíblia 4 vezes. Você sabe por que eu estou lendo a Bíblia 4 vezes? Porque meu avô fez aniversário de 97 anos. E eu perguntei: vô, o que você faz? 97 anos, aposentado. Ele falou assim: meu neto, ano passado eu li a Bíblia 4 vezes. E eu fiquei com uma vergonha, porque eu li só uma. Se você aceita fazer essa aliança de ler a Bíblia muito mais do que você lê, eu queria que você levantasse a sua mão, só para eu saber e orar por isso. Você vai pedir para Deus qual é o tempo que você vai ler a Bíblia esse ano. Deus, em nome de Jesus, nós estamos fazendo uma aliança com o Senhor essa manhã. Uma aliança de lermos a Bíblia esse ano, no mínimo uma vez, ela inteira. Capacita esses jovens, capacita cada um, transforma a vida deles, muda a vida deles. Senhor, que eles possam ler tanto a Bíblia, que eles possam transpirar a Bíblia, que eles possam falar a Bíblia, que eles possam dormir com a Bíblia, acordar com a Bíblia, levar a Bíblia para a escola, para a faculdade, em nome de Jesus. Amém. Turma, Deus abençoe vocês. Obrigado, viu? Que Deus abençoe esse feriado.